Meu nome é Renato e hoje venho contar algo terrível que aconteceu comigo há alguns meses na funerária onde eu trabalhava. Minha função era ser vigia noturno nesse lugar. Muitas pessoas sempre me perguntavam se eu não tinha medo de trabalhar lá à noite sozinho. Minha resposta sempre foi que não, mas não porque nunca tivesse acontecido nada estranho. Na verdade, a atmosfera pesada da funerária era algo constante, devido à tristeza das famílias e à energia negativa que parecia pairar no ambiente. Minha estação de trabalho ficava dentro do prédio e minha principal tarefa era monitorar as câmeras de segurança durante toda a madrugada, além de verificar se havia qualquer movimento incomum. Era um trabalho solitário e silencioso, mas eu já estava acostumado. Certa noite, enquanto eu estava sentado, tomando café e observando as câmeras, ouvi um som vindo do interior da funerária. No início, era tão fraco que mal pude identificar. Fiquei completamente em silêncio tentando ouvir melhor. Foi quando percebi, eram lamentos, sons de choro distante, abafados, quase como se viessem de outro cômodo. Minha primeira reação foi conferir as câmeras. Passei por todas as telas, procurando alguma movimentação estranha, mas tudo parecia normal. Ainda assim, a sensação incômoda não passava. Então, me levantei da cadeira e comecei a caminhar pelos corredores. A cada passo, os lamentos ficavam mais claros. Agora, não havia mais dúvida. Era o choro de alguém. O problema era que sempre que eu pensava estar chegando perto da origem do som, ele parava por alguns segundos e ressurgia em outro ponto da funerária, como se algo estivesse se movendo ou se escondendo. Meu coração começou a bater mais forte. Não sabia o que estava enfrentando. Poderia ser alguém vivo ou algo que não pertencia a esse mundo. De repente, o telefone da recepção tocou, alto e estridente, quebrando o silêncio absoluto. Dei um pulo de susto e corri de volta para atender. Do outro lado da linha, uma senhora falava com a voz trêmula e desesperada. O que está acontecendo? Aí, vocês mexeram nos corpos? Fiquei sem entender e respondi que não sabia do que ela estava falando. Eu era o segurança e naquele momento não havia mais ninguém na funerária além de mim. Ela ficou indignada. Como assim? Acabei de receber uma ligação daqui e tudo o que ouvi foi choros. Meus olhos se arregalaram, meus dedos apertavam o telefone com força e eu não sabia o que responder. Eu estava sozinho naquela funerária. Não havia ninguém que pudesse ter feito aquela ligação. A mulher começou a chorar do outro lado da linha e então, com a voz embargada, murmurou algo que me gelou até os ossos. Eu sei que foram eles. Eles tinham apenas 15 dias de vida, há 6 anos. Eles não sabem o que está acontecendo. Nunca deveriam ter subido. Meu corpo paralisou. A ficha caiu. Ela estava falando dos seus netos falecidos. Aquilo não fazia sentido, mas de alguma forma eu sabia que era verdade. Meu coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha. Eu queria perguntar mais. Queria saber o que ela queria dizer com nunca deveriam ter subido. Mas antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, a mulher desligou abruptamente. Fiquei ali, no silêncio e na solidão daquele lugar, olhando ao redor, sentindo que a qualquer momento poderia ver algo que não queria. O medo crescia dentro de mim, mas eu não tinha para onde ir. O resto da noite foi um tormento. Não consegui mais tirar a cabeça daquela ligação. Cada pequeno ruído me fazia prender a respiração. Eu sabia que algo estava ali comigo. Nunca
Descobri o que realmente aconteceu naquela noite. Não há uma explicação lógica para o telefone ter ligado para aquela senhora. Mas a única coisa em que consigo pensar é que os bebês estavam assustados e confusos. E, de alguma forma, conseguiram alcançar o mundo dos vivos, fazendo aquele chamado. Depois disso, nada mais foi igual. Continuei trabalhando por um tempo, mas a sensação de estar sendo observado nunca passou. Algum tempo depois, pedi demissão e procurei outro emprego. Fiquei apenas com essa história aterradora para contar. Meu nome é Camila e gostaria de compartilhar algo muito sombrio que aconteceu comigo há alguns anos. Na época, eu era mais jovem e trabalhava como recepcionista em uma funerária na minha cidade. Eu já estava lá há bastante tempo, sempre no turno diurno, então o ambiente nunca me incomodou. Durante o dia, o local era movimentado, cheio de funcionários e pessoas indo aos velórios. Isso me dava uma certa tranquilidade, porque se eu tivesse que ficar sozinha, provavelmente nunca teria aceitado o emprego. Devo dizer que durante todo o tempo em que trabalhei ali, nunca aconteceu nada estranho, nada de paranormal. Mas bastou um único evento para que eu nunca mais quisesse voltar. Certa tarde, eu estava no meu posto de trabalho e acontecia um velório na capela principal. Como parte da minha função, eu precisava estar sempre atenta. No entanto, senti necessidade de ir ao banheiro e fui. Assim que entrei, notei que estava sozinha. Fui para uma das cabines e, enquanto fazia minhas necessidades, ouvi alguém entrar. Não me incomodei, pois era algo normal. Continuei no que estava fazendo. O estranho foi que essa pessoa caminhava muito devagar e não fazia barulho algum. Achei que talvez fosse uma idosa, mas ao olhar por baixo da cabine, vi que a pessoa usava saltos altos. Portanto, descartei essa hipótese. Saí do banheiro e fui direto para a pia. Foi então que notei uma mulher, parada no canto do banheiro feminino. Ela estava muito bem arrumada, mas simplesmente ficou ali, imóvel. Os banheiros estão todos desocupados caso esteja esperando, avisei. Ela apenas sorriu e continuou parada, no mesmo lugar. Aquilo me deixou confusa, mas sem dar mais importância, voltei para o meu posto de trabalho. Alguns minutos depois, uma senhora se aproximou da minha mesa para perguntar onde ficava o banheiro. Eu indiquei a direção e ela agradeceu. No entanto, não se passaram nem 2 minutos quando essa mesma mulher saiu correndo, desesperada, gritando e chorando. Todos ficaram assustados. Algumas pessoas tentaram entender o que estava acontecendo. Seu marido, que estava na sala de velório, correu ao ouvir os gritos, mas ela só repetia transtornada: "É ela, a Letícia! Ela está no banheiro!" O marido tentava acalmá-la, mas ninguém compreendia o que estava acontecendo. No primeiro momento, pensei que fosse um surto emocional por causa da perda de um parente. Então, entre ele e outras pessoas, conseguiram levá-la para fora. Enquanto isso, pedi ao segurança que verificasse o banheiro feminino para entender o que havia lá dentro que causara aquela reação aterrorizante. O segurança entrou e, segundos depois, saiu dizendo que o local estava vazio. Nada de anormal. Minha chefe, percebendo o tumulto, pediu que eu fosse até a mulher levar um copo d'água e verificar se ela estava bem. Quando saí, vi que ela estava dentro de um carro com o marido e outra senhora. Me aproximei e expliquei que precisava entender o que havia acontecido. O marido hesitou, mas por fim revelou. Minha esposa diz que quando entrou no banheiro e abriu uma das portas, encontrou lá dentro sua amiga Letícia, a mesma que estamos velando agora,
Eu simplesmente não soube como reagir. Meu rosto congelou em uma expressão de surpresa, enquanto o homem, visivelmente constrangido, tentava justificar. Provavelmente foi o choque. Ela estava muito abalada, magoada por não ter conseguido se despedir da Letícia. O subconsciente dela deve ter pregado uma peça. Assenti, tentando não demonstrar meu nervosismo. Claro, senhor. O segurança já verificou o banheiro e não encontrou ninguém. Voltei para dentro e fui direto ao escritório da minha chefe contar o que aconteceu. Ela apenas agradeceu e me mandou retornar ao meu posto. Mas, naquele momento, eu já não conseguia mais me concentrar. A cena daquela mulher desesperada, o que ela disse, tudo isso girava na minha cabeça. E então me lembrei da mulher que vi no banheiro momentos antes. Meu corpo se arrepiou inteiro. A mulher que saiu correndo não estava louca. Ela não imaginou aquilo. E eu sabia disso porque eu mesma havia visto. Eu queria contar a alguém? Não. Eu só queria ir para casa. Não sei como aguentei até o fim do meu turno, mas assim que saí, decidi que não voltaria. Nos dias seguintes, pensei muito no que fazer. Considerar pedir demissão foi inevitável, porque eu sabia que nunca mais conseguiria trabalhar ali da mesma forma. E foi exatamente isso que fiz. Foi a melhor decisão da minha vida. Mas essa experiência continua. Nos meus pesadelos. Boa noite a todos. Desejo compartilhar essa experiência anonimamente e espero não ser julgado pelo que vou contar. Há algum tempo trabalhei como embalsamador em uma funerária muito reconhecida e cara na minha antiga cidade. Me disseram que sempre havia muito trabalho, pois éramos apenas 2 a realizar essa tarefa. Minha colega, que já trabalhava lá há mais tempo, me contou que os outros embalsamadores que eram contratados não suportavam o ambiente do lugar. Muitas coisas estranhas aconteciam, e apesar de sermos treinados para esse trabalho nada fácil, esses eventos os assustavam tanto que preferiam sair mesmo sem receber pagamento. Ela me contou que durante a noite, quando estavam sozinhos preparando corpos, ouviam coisas acontecendo do lado de fora do quarto. Às vezes, parecia que alguém estava se arrastando pelo corredor e, em outras ocasiões, ouviam murmúrios nos banheiros quando estavam completamente vazios. Inicialmente, eu não acreditei no que ela dizia. Neste trabalho, somos treinados para não temer os corpos e para abordar tudo de forma científica. Não acreditamos em fantasmas, demônios ou coisas do tipo. Eu era cético. Um dia, no entanto, fui chamado para trabalhar no meu dia de folga, pois havia muito serviço e ninguém para me substituir. Quando cheguei, notei que o local estava cheio de pessoas. Aparentemente havia um velório daqueles que duram a noite toda. Ao entrar, vi uma jovem sentada em um dos bancos da entrada. O que mais me chamou a atenção foi que ela estava olhando para mim com um leve sorriso no rosto. Sorri de volta e continuei andando. Entrei no banheiro para lavar as mãos e quando saí, a mesma jovem estava lá novamente, olhando para mim e sorrindo. Mas desta vez, estava encostada na parede perto do vestíbulo. Ignorei e continuei em direção ao meu local de trabalho, onde os corpos me aguardavam para serem preparados. Entretanto, ao entrar na sala, me deparei com minha colega, preparando um corpo. Ela estava sentada, cobrindo o rosto do falecido. Cumprimentei-a e ela fechou os olhos, zombando de mim por ter sido chamado para trabalhar no meu dia de folga. Nós tínhamos esse tipo de relação. Enquanto conversávamos sobre os planos que eu tinha para a noite, minha colega levantou a cabeça e eu pude ver o rosto do corpo que ela estava maquiando. Era a mesma jovem que me recebeu com um sorriso quando cheguei. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que estava acontecendo. Minha colega, brincando, disse que eu tinha feito um mau trabalho na maquiagem. No entanto, eu não conseguia tirar os olhos da jovem morta.
Finalmente, contei a ela o que estava acontecendo, porque estava tão surpreso e precisava desabafar. Eu queria ouvir algo como: "Você está imaginando coisas", ou "Isso é impossível". No entanto, a resposta dela me deixou ainda mais chocado. Ela me contou que também havia passado por algo semelhante na funerária. Uma vez, enquanto preparava o corpo de um senhor mais velho, estava sozinha no local, pois não havia funerais naquela noite. Ela disse que ouviu a voz de um homem vindo de fora da sala onde trabalhava. Saiu para verificar se havia alguém ali ou se era um espírito, já que essas ocorrências eram comuns na funerária. No entanto, não viu nada e não encontrou ninguém. Ao retornar ao trabalho, percebeu que o homem que estava maquiando tinha os olhos abertos. Ela não conseguia entender como isso tinha acontecido. Fechou os olhos dele novamente e começou a falar com o corpo, tentando fazê-lo entender que não estava mais neste plano e que precisava descansar. Após essa conversa, nada de estranho ocorreu. Questionei minha colega se a jovem que eu tinha visto era a alma daquela garota. Ela disse que era o que parecia mais provável. No entanto, era perturbador que ela estivesse sorrindo e não parecesse confusa ou triste, como a maioria das almas que eles cuidavam. Enquanto minha colega compartilhava essa história comigo, o corpo da garota teve um espasmo. Isso às vezes era normal, mas achei muito assustador que isso acontecesse justamente quando ela estava falando sobre a jovem. Sem dúvida, existem muitas coisas neste mundo que não compreendemos ou conhecemos. As experiências similares, compartilhadas por colegas, me fazem acreditar que há algo mais além da morte. Meu nome é Ricardo e quero compartilhar uma experiência paranormal que me assombra até hoje. Em 2021, eu estava desempregado há meses e, sem muitas opções, entreguei meu currículo em diversos lugares. Para minha surpresa, recebi uma ligação de uma funerária que procurava um zelador para o turno da noite. Nunca fui de acreditar em fantasmas, mas o simples pensamento de trabalhar cercado por cadáveres já me causava arrepios. No entanto, a necessidade falou mais alto e aceitei a proposta. Fui até lá no dia seguinte e o gerente me explicou minhas funções. Eu deveria manter os corredores limpos, organizar as salas de velório e, acima de tudo, nunca entrar na ala de preparação quando houvesse corpos sendo embalsamados. Além disso, quando houvesse velórios, eu teria que ficar até tarde limpando tudo. As primeiras semanas foram difíceis. O ambiente era pesado e triste, mas com o tempo fui me acostumando. O silêncio do lugar era perturbador, mas eu me forçava a ignorar. Só que depois de um tempo, comecei a sentir que algo ali não estava certo. Uma noite, chegou o corpo de uma criança. Como eu era responsável por abrir e fechar os portões, sempre sabia quem entrava e saía. O velório aconteceria no dia seguinte, e os funcionários do setor de embalsamamento já haviam terminado o trabalho e trancado a sala. Eu tentava me apressar para sair logo, pois não gostava da ideia de ficar sozinho no prédio. A sensação de estar trancado com os mortos me incomodava mais do que eu admitia. Enquanto aspirava o chão, ouvi passos no corredor. Desliguei o aspirador na hora e olhei para a porta, tentando escutar melhor. O som era claro. Alguém caminhava devagar, como se estivesse descalço. "Tem alguém aí?" perguntei. Nenhuma resposta. Pensei que alguma das embalsamadoras tivesse esquecido algo, mas o prédio estava completamente trancado. Um calafrio subiu pela minha espinha, mas tentei ignorar e continuei a limpeza. Foi quando ouvi passos correndo na direção das salas de preparação. O barulho ecoou pelo corredor vazio e meu sangue gelou. Corri para ver, e meu coração quase parou ao encontrar os sacos de lixo que eu havia deixado organizados completamente revirados, com tudo espalhado pelo chão. Um cheiro forte tomou conta do ambiente e uma sensação de pavor começou a crescer dentro de mim. Respirei fundo, tentando me acalmar, e comecei a recolher o lixo.
Minha mente tentava racionalizar. Talvez um rato, um gato que entrou sem eu perceber. Qualquer coisa era melhor do que o que realmente parecia estar acontecendo. Assim que terminei, fui até a cadeira onde havia deixado minhas chaves e meu celular. Mas eles não estavam lá. Meu coração disparou. Eu tinha certeza absoluta de onde havia deixado. Revirei tudo. Vasculhei a sala. Olhei no chão. Nada. Sem celular, não tinha como pedir ajuda. E o telefone fixo ficava trancado no escritório do gerente. Foi então que ouvi uma risada infantil baixinha ecoando pelo corredor. Meu corpo se arrepiou da cabeça aos pés. O som parecia vir da ala de preparação, onde o corpo da criança estava. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas eu estava trancado. Meu único jeito de sair era passar por aquele corredor escuro. Respirei fundo e, tremendo, comecei a caminhar. A cada passo, sentia uma presença ao meu redor, como se algo me observasse das sombras. Foi quando vi, no final do corredor, junto à porta entreaberta de uma das salas de preparação, uma pequena silhueta estava parada, imóvel. Meus olhos se arregalaram, meu corpo congelou. Era uma criança espiando para fora, com a cabeça levemente inclinada. Suas mãos pequenas estavam apoiadas na parede e seus olhos, embora eu não conseguisse ver com clareza, sentia que estavam fixos em mim. O problema, aquele quarto estava trancado. Minha respiração ficou irregular. Cada célula do meu corpo gritava para eu correr, mas eu estava paralisado pelo medo. O ar ficou pesado e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. Eu não sabia o que fazer. Então, com a voz trêmula, apenas murmurei: "Vá em paz, pequeno." No mesmo instante, a silhueta se moveu para trás e desapareceu dentro do quarto. Corri de volta para a sala, quase tropeçando nas próprias pernas. Meu coração martelava no peito. Assim que entrei, meu olhar foi direto para a cadeira. Minhas chaves e meu celular estavam lá, no exato lugar onde eu os havia deixado. Peguei tudo e saí dali sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei apenas para entregar o uniforme e pedir demissão. Até hoje, aquela noite me assombra. Eu não sei se era o espírito da criança que chegou naquele dia ou algo pior. Mas uma coisa eu sei, eu não fiquei para descobrir. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.